Glória a Deus, aleluia, seja muito bem-vindo nesse canal. Hoje, Deus, Ele vai falar com você no dia de hoje. Que dia maravilhoso, né? Que dia glorioso, que dia abençoado. É esse dia qual Deus Ele preparou para mim e para a sua vida, né? E eu creio que Deus Ele tem uma palavra ao seu coração, porque muitas pessoas, né, estão desanimadas, tristes, aflitas por conta das coisas a qual estão acontecendo. E não apenas isso, né? Por não investirem tempo com Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Porque quando nós nos posicionamos com tempo com Deus, né? Tudo na nossa vida começa a ter sentido. Não adianta você querer o mundo e as coisas do mundo se você não quer estar na presença do dono do mundo, que é Deus, né? E hoje Deus ele falou tão fortemente no meu coração através dessa palavra, que eu tenho certeza que é para você essa palavra. Olha que palavra linda aqui. Tá no livro de Ageu, capítulo 2 e versículo 7, que diz assim, ó: farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa, diz o Senhor dos exércitos, pois a minha é a prata e o meu é o ouro, e a glória dessa última casa será maior do que a primeira, com seu sucessor, para a qual Jesus veio, será maior do que da primeira, diz o Senhor. E neste lugar darei paz, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que palavra linda, né? Às vezes na sua vida você tem pensado, né, que Deus ele não tá te vendo, ou até mesmo você tem pensado que muitas vezes aquilo que você quis, né, seria bom para você. E na nossa vida é assim. Às vezes a gente planeja algo, às vezes a gente almeja algo e acaba saindo totalmente diferente. Nessa palavra, né, no livro de Ageu, diz que o primeiro templo, né, ele ficou como em ruínas, totalmente quebrado, quando a Babilônia, né, invadiu Jerusalém, porque o povo ele se afastou do Senhor, né? E na nossa vida é assim, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós nos afastamos de Deus, né? Tudo na nossa vida perde o sentido, tudo na nossa vida perde o gosto, né? Nós olhamos muitas vezes e não enxergamos aquilo que o Senhor ele está fazendo na nossa vida, né? Porque Deus ele sempre trabalha de uma maneira, né? Ele baseia, né? Vamos dizer assim, o seu poder através do tempo, né? Através das circunstâncias, através das estações. Então tem estação na nossa vida que é uma estação a qual muitas vezes nós não entendemos. E às vezes acontece isso na sua vida também, ou pode estar acontecendo, né? Mas eu quero te dizer que da mesma maneira que o Senhor Deus, Ele falou que iria reconstruir o templo, né? Deus ele vai reconstruir tudo na nossa vida, na sua vida, a qual muitas vezes você perdeu, lutou tanto, mas perdeu. Mas o Senhor ele é especialista em reconstruir, em refazer. Então, Deus ele diz assim, ó, que nem que for necessário, ele faz o quê? Tremer, ele sacode. E às vezes o trabalhar do Senhor na sua vida é um sacudir, é um estremecer. Às vezes você não enxergou as coisas como elas eram, né? E por conta disso o Senhor muitas vezes ele precisa nos sacudir, ele precisa nos chacoalhar, para que a gente venha nos encontrar um propósito de vida, encontrar uma direção, encontrar o caminho, né? Na palavra do Senhor diz que Jesus Cristo ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, né? E nessa palavra, no capítulo 9 de Ageu, diz assim, ó, que a glória dessa última casa, né, será maior do que a primeira,
para que Jesus Cristo veio, né? Isso será maior do que a primeira. Então, isso que está acontecendo, a gente pode olhar e observar e ver que tudo isso é o mover do Senhor, né? Deus ele está trabalhando na política, Deus ele está trabalhando na ciência, Deus ele está levantando, né, como se fosse uma poeira que estava escondida por debaixo do tapete para mostrar para os homens aquilo a qual o inimigo ele tem feito, aquilo que ele tem trabalhado. Mas também o Senhor está usando do seu divino poder, né, para poder colocar, subjugar, né, muitos dos que são manipulados pelo inimigo para agir contra o homem. Então Deus ele está atuando através da justiça. Então eu não sei qual que é a circunstância, qual que é aquilo a qual você está passando nesse dia, mas o Senhor ele faz justiça, né, na nossa vida. Às vezes a gente pensa que o Senhor ele não dá paga, não devolve aquilo que muitas vezes o homem mau ele plantou de ruim, mas isso não é verdade. O Senhor ele é tão fiel que ele deixa nós plantarmos aquilo que cada um quer. A gente escolhe aquilo que nós vamos fazer e nós plantamos. Mas o Senhor também permite que a gente venha colher aquilo que cada um planta. Por isso que na palavra do Senhor diz que Deus, ele é um Deus justo. Ele permite que cada um plante, mas dele também faz com que cada um colha aquilo que plantou. Então, se na sua vida você não está entendendo muita coisa, né? Se tá meio nebulado, né? Meio escuro, meio turvo, né? E no rio é assim, nas águas é assim, quando há um chacoalhar nas águas, né? As águas elas ficam mais turvas mesmo. A água do rio ela fica o que? Suja de areia, mas é através desse chacoalhar, desse mover a qual Deus ele está fazendo na nossa vida, ele está fazendo na sua vida, né? Que coisas novas elas surgem. Então, Deus ele me trouxe aqui para dizer alguns pontos, né? A qual o Senhor está fazendo e muitas vezes você não tem entendido, né? Deus ele diz aqui no capítulo de Ageu, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ó: vejam aonde os seus caminhos têm te levado, né? Veja aonde os seus caminhos eles têm te levados, né? E Deus ele diz aqui, ó: arrependa-se desses caminhos e voltem-se aos caminhos do Senhor. Então, muitas vezes o Senhor ele nos dá um chacoalhão, ele nos dá um saculejo para que a gente comece a acordar e ver que às vezes o lugar aonde você estava indo, o caminho a qual você escolheu não tem nada a ver com aquilo que Deus ele tinha para sua vida, aquilo que ele tem para sua vida. Então, no capítulo 1 e versículo 7 de Ageu diz assim, ó: acordem, despertem, né? Vejam aonde os teus caminhos te levaram e arrependam-se e voltem-se a me buscar, né? Então, essa restauração, na verdade, essa reconstrução de qualquer coisa na nossa vida, primeiro vem em reconhecer que aquilo que nós escolhemos e aquilo que você tem feito não tem nada a ver com os planos do Senhor para sua vida. E segundo, às vezes, né, o Senhor ele permite um chacoalhar para que você veja. Então, antes da reconstrução, né, é necessário o Senhor muitas vezes abrir os nossos olhos para a gente ver o quê? Quais áreas da nossa vida precisam ser reconstruídos, né? E Deus ele também, ele me mostrou aqui, né, que é necessário focar. Focar como? Focar na reconstrução. Se Deus ele já te deu o chacoalhão, né? Se o Senhor ele mostrou que os seus caminhos a qual você escolheu te levaram para longe dele, né? Agora tá na hora de você focar na reconstrução e não naquilo que ficou. Então, quando nós focamos naquilo a qual se passou, nós perdemos tempo em focar na reconstrução. Olha que palavra gloriosa, que palavra tremenda que Deus ele trouxe para o seu dia, nesse dia. Deus ele está falando aqui, ó: foque na reconstrução, foque na reconstrução. Esses dias, né, de janeiro, fevereiro e março, o Senhor também tem colocado bastante fortemente no meu coração a respeito que estamos no mês de portas abertas, estamos no mês que Deus ele está nos privilegiando, a qual Deus ele está abrindo os céus e derramando bênçãos sobre os seus filhos.
Mas essa estação de bênção, né, e de céus abertos não vão durar muito tempo. É essa revelação que o Senhor me trouxe. Mas através dessa palavra de hoje, né, Deus ele tá te falando nesse dia, né, que a glória dessa última casa, ela vai ser maior do que a primeira. Mas é necessário que você focar na reconstrução. Então, você precisa fazer uma avaliação de si mesmo, porque a reconstrução que o Senhor Deus ele faz, eu já passei por isso, eu sei bem como funciona. Ele primeiro começa a reconstruir a sua identidade. O Senhor Deus, ele é um Deus tão perfeito que ele começa a trabalhar nas bases da nossa vida. O Senhor Deus é tão glorioso que ele trabalha na raiz do problema. Às vezes, quando nós vamos no médico, né? Os médicos, eles têm mania, né, de não averiguar a raiz do problema, a não ser que seja um médico bem, vamos dizer assim, um médico que goste de ser médico, né? Um médico que estudou, que teve o dom para aquilo. Mas a maioria dos médicos, eles não buscam a causa do problema. Às vezes, eles apenas dão remédio para poder controlar os sintomas, né? Mas Deus, ele não faz desse jeito, e ele não vai fazer na sua vida desse jeito. Às vezes, você está procurando um remédio para curar os sintomas da dor, né? Daquilo que você passou. Às vezes, você está procurando Deus, para que Deus ele te dê um remédio, né? Para curar a dor da traição, para curar a dor da perca, para curar a dor, né, da inferioridade, a dor, muitas vezes, que te causaram a respeito de uma mentira, né? Às vezes um ódio que tem no seu coração. Então, às vezes, nós buscamos a Deus para que Ele nos dê um remédio. Mas o Senhor te diz, através dessa palavra, que Ele é o médico dos médicos. E Ele não atua dando apenas um remédio para neutralizar o sintoma. Mas o Senhor, Ele nos dá um remédio para curar a raiz do problema, né? A raiz da doença que tá causando essa doença, a raiz. Então, Deus ele diz aqui através dessa palavra aqui, ó, em Ageu 1:7, levantem e vejam o caminho que te trouxe até aí. Às vezes o caminho que te levou até aí, sabe o que foi? Você desobedecer à vontade do Senhor, né? Nós desobedecemos à vontade do Senhor. Às vezes Deus ele falou para você não se corromper, não acreditar, não depositar a sua confiança em uma certa pessoa, e você passou por cima do Senhor e fez. Então, aquilo que nos causa doença nada mais é da escolha dos nossos caminhos, né? Mas Deus ele tá te dando no dia de hoje, né, através dessa palavra, uma oportunidade de você refazer a sua vida. Então, Deus ele diz para você no dia de hoje, não foque naquilo que já passou, naquilo que se foi, no seu problema, mas comece a focar na reconstrução, em criar laços novos, caminhos novos, oportunidades novas. Foque na renovação da sua mente, né? Posicione-se na renovação da sua mente, para que você comece a experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. Então, Deus ele diz aqui no dia de hoje, né, que a força de vontade, na maioria das vezes, não será o suficiente, né, para essa reconstrução. Olha que palavra linda. A força de vontade sua, às vezes, não será, né, o suficiente para essa reconstrução. Então, na nossa vida, muitas vezes é assim. Às vezes a gente tem vontade, às vezes você está com vontade, às vezes você já identificou o problema, mas às vezes a sua força nunca é o suficiente para Deus fazer essa reconstrução. Então, quando nós utilizamos da nossa força, a nossa força ela é pequena, né? Na palavra do Senhor diz que a força do homem, a força da mulher, ela é pequena. Mas quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo do Senhor, as coisas ficam muito melhores.
ficam muito mais fáceis, né? E na minha vida foi assim. No momento em que eu comecei a ter esse chacoalhão, a levantar, a acordar, a ver, né, os caminhos que eu escolhi, eu falei, não tem nada a ver com aquilo que Deus ele tem para mim. Aí eu me posicionei, aí eu decidi, e aí eu comecei com as minhas poucas forças caminhar. Mas isso não significou que ao longo do caminho seria fácil, não. Mas o Senhor, ele me fortalecia ao longo do caminho, à medida em que eu consultava a palavra do Senhor, os versículos bíblicos, né? Então, Deus, ele é um Deus que, mesmo que você esteja fraco e fraca, o Senhor, ele vai te fortalecer. Então, Deus, ele diz aqui, ó, apenas observar, avaliar e fazer com a força do seu braço não será, né, o suficiente. Mas se você se derramar, depositar as suas forças em Deus, o Senhor, ele vai te capacitar. E você e com Deus, né, serão o suficiente para transformar esse quadro a qual você se encontrou na sua vida, né? Então, Deus, ele diz aqui, ó, que é preciso o poder, não seu, mas o poder do Espírito Santo do Senhor, né? Porque o poder do Espírito Santo no Senhor é Ele quem aperfeiçoa o poder de Deus na nossa fraqueza, né? No livro de Efésios diz que o Espírito Santo do Senhor aperfeiçoa a sua fraqueza através do poder de Deus, né? Então, nessa palavra, Deus, ele viu que o povo estava fraco, ele viu que o povo já tinha lutado, ele viu, né? Mas ele também viu que o povo, ele se afastou do Senhor, né? Escolheu estar em lugares a qual Deus ele não queria, fazer coisas a qual o Senhor não determinou. E na nossa vida é assim, quando nós deixamos, né, que a mentira de Satanás nos engane, muitas vezes acontece essa destruição. Mas o Senhor, ele me trouxe através dessa palavra para te dizer que independente, né, do quadro onde você esteja, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você imaginou, daquilo que você pensou, daquilo que você sonhou. O Senhor Deus é extremamente, né? Ele é extremamente poderoso para fazer e colocar tudo no lugar, né? Aquilo a qual saiu do lugar, né? E Deus, ele também me trouxe também através dessa palavra dizendo, né, que é necessário você estar o que ciente que uma reconstrução, ela nunca será fácil, nunca será fácil. Às vezes nós vemos as coisas, né, no celular, às vezes a pessoa dá um estralo de dedo, já está tudo pronto, já está tudo feito, mas essa reconstrução, ela é uma reconstrução que durará a vida toda. A vida toda você vai precisar se reconstruir. Sabe por quê? Porque quando nós estamos, né, em uma área bem, daqui a pouco a outra não vai estar. E quando estiver todas as áreas boas, alguma coisa vai acontecer para que outra não esteja boa. Então essa reconstrução é para a vida toda. Eu conheço pessoas que gostam de fazer tudo correndo, tudo com pressa, né? Atropelando, passando. E às vezes quando nós não entendemos isso, a gente acaba passando, né, por cima do tempo do Senhor, né? Então é importante também você entender que vão acontecer de ter obstáculos e também vai acontecer que não será fácil, mas também você precisa saber que quando você está no tempo do Senhor, né, tudo se torna muito mais, né, prazeroso. Deus, ele é o Deus do tempo, ele age no tempo, ele faz através do tempo. Então, quando nós entendemos isso, olhamos para os obstáculos e vemos que é uma reconstrução para a vida toda, né, a gente entende, né, que nada é rápido, mas tudo é uma construção diária. E isso eu aprendi através das minhas experiências mesmo, né? Eu sempre quis fazer tudo muito depressa, mas a pressa leva à imperfeição. E Deus, ele deseja aperfeiçoar as nossas fraquezas. Então, o aperfeiçoamento do Senhor requer tempo, requer paciência, né? Requer persistência e principalmente requer, sabe o que? Confiança, né?
Então, Deus ele diz aqui, ó, da mesma maneira que você olhou e você viu obstáculos, você viu o tempo, é necessário você olhar e enxergar a palavra do Senhor como poder. Então, quando você começar a usar a palavra do Senhor a seu favor, você vai ver que as coisas vão começar a se mover apenas de você falar. E na minha vida, eu comecei a comprovar isso. Eu comecei a usar a palavra do Senhor a meu favor. Então, quando a minha mente dizia que não, a palavra do Senhor dizia que sim. Então, eu não era mais guiada pela minha mente. Eu comecei a ser guiada pela palavra do Senhor. E aí eu comecei a profetizar. Eu comecei a fazer igual Ezequiel no vale de ossos secos. A abrir a minha boca, a profetizar. E através dessas palavras, as palavras elas se materializam e elas o quê? Começam a criar vida, a criar coisas aonde não existe. Então, Deus ele diz para você através dessa palavra no dia de hoje, esteja ciente do poder da fala, da palavra, porque a palavra, a fala é uma reconstrução e isso não sou eu quem diz. É a palavra do Senhor diz, né? No livro de Gênesis, eu estava lendo ontem, gente. Olha que palavra linda, que palavra gloriosa. Eu estava lendo ontem, no livro de Gênesis diz que quando o Criador, a fonte criadora foi criar todas as coisas, diz que havia o que? Nada. Não havia plantas, não havia árvores, não havia grama, não havia nada. E aí Deus ele começou a falar que haja luminares, que haja luz, que haja estrelas, que haja, né, o firmamento, que haja, né? E na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E quando Deus ele começou a usar a palavra, aquilo que não existia começou a existir. Então, da mesma maneira que a sua vida ela está em ruína, porque muitas vezes você também abriu a sua boca para falar que seria uma ruína, você começou a construir a ruína através das suas palavras. O Senhor Deus ele te diz através dessa palavra, abra sua boca, comece a reconstruir a sua vida através das palavras. Então, quando você vê uma circunstância que está totalmente fora do seu alcance, profetize, profetize. Quando você vê a sua saúde desgringolando, né? Pela ladeira abaixo, abra sua boca, profetize. Quando você olhar para você e você não estiver com fé, abra a sua boca através da palavra e profetize, né? Muitas pessoas não entendem o poder da palavra, né? Mas a palavra dita sem saber é uma coisa, e a palavra dita com a consciência, a intenção, e você conhecendo a palavra do Senhor é totalmente diferente. Então, quando nós temos, né, a consciência da palavra, daquilo que Deus ele diz ao teu respeito, e você abre a sua boca com intenção e fé, e você fala, o Senhor, ele te dá poder de você começar a criar todas as coisas. E na minha vida foi assim. Da mesma maneira que eu me destruí, eu comecei a me reconstruir através do poder da fé na palavra. Então, pegue esse vídeo, né, anote aí, anote numa folha essas palavras a qual eu estou falando, porque é o próprio Deus falando com você através dessa palavra, né? Então, a fé, junto com a intenção, com a energia, mais a palavra, ela gera vida, ela faz crescer, ela faz nascer tanto as coisas ruins, né, que te levaram até aí, mas também uma vida a qual você deseja ter. E através dessa palavra, Deus ele te diz que você terá aquilo que você deseja quando você obedecer aquilo a qual o Senhor está te instruindo, né? Então, Deus ele diz aqui, ó, não é e nunca será essa reconstrução que Deus ele está fazendo na sua vida, não será pela sua força, pelo seu poder, né? Porque na palavra do Senhor, em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó, que nada na nossa vida é pela força e nem pela violência. Você pode até perceber, quando você quer muito fazer algo, e esse algo não é para você fazer, ou então você quer muito ir num lugar, e não é para você ir nesse lugar, né? E aí você força as coisas, né? Você força um relacionamento, você força você ir em um lugar, você força comprar algo antes do tempo, né?
você força fazer um financiamento, você força uma busca por algo que não é ainda o tempo do Senhor, o que acontece na nossa vida é só coisas ruins, né? Quando nós forçamos as coisas antes do tempo, aquilo ali não acontece, aquilo ali fica bloqueado, e quando acontece, no final não nos traz alegria, né? Não nos traz alegria, não nos traz vida, mas traz o quê? Cansaço, fadiga, morte, decepção. Por quê? Porque não é para você, né? Tudo que é para você vai ser no tempo certo, vai se encaixar da maneira certa. É igual quando a gente tenta colocar, né, um parafuso e uma porca aonde não cabe. A gente vai tentar, a gente vai rosquear, às vezes vai espanar e não vai dar certo. Por quê? Porque aquilo ali não cabe ali. Aquilo ali não tem nada a ver com aquilo ali. Então, quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. Então, se você está tentando fazer algo, se você está rosqueando, né? Se você está apertando, se você está forçando e esse algo não está acontecendo, você precisa entender que não é o tempo de acontecer. Ou então que não é essa maneira, né? Esses dias eu estava tentando fazer algo, né? A qual Deus ele colocou no meu coração. E aí eu estava tentando do meu jeito, dei início, comecei a fazer. E aí o Espírito Santo do Senhor, ele falou bem claro para mim: Ariane, não é desse jeito, não é dessa maneira que eu quero. E aí eu comecei a avaliar aquilo ali que eu estava fazendo. Aí eu comecei a avaliar as cores, eu comecei a avaliar todo o contexto, né, daquilo ali que eu estava fazendo. E aí eu entendi que aquilo que Deus ele tem para nós, aquilo que Deus ele tem para mim, aquilo que ele tem para você, não é igual ao dos outros. E quando a gente tenta imitar os outros, não dá certo. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma energia. Deus ele deu algo específico para você, que é só seu. E Deus ele deu e dará algo específico para o outro que é do outro. E quando nós tentamos imitar, não dá certo, né? Você já percebeu que tem pessoas que às vezes entram em relacionamentos, né? No meio de casal, porque olha e fala: nossa, eu quero a vida daquela pessoa, eu quero o cônjuge, o namorado, o ficante daquela outra pessoa, estraga tudo. Por quê? Porque aquilo que é do outro, aquilo que é para você, aquilo que é para mim, tudo. Deus ele tem algo individual para a vida de alguém. Às vezes você está querendo algo porque o outro tem. E aí você até vai conseguir esse algo. Só que esse algo ele vai te trazer cansaço, fadiga, tristeza, peso, arrependimento. Então, uma coisa que eu aprendi: não queira aquilo que é do outro, porque Deus ele tem algo para você, do seu tamanho, né? Aquilo que você precisa. E Deus também me falou que nunca será nada na sua vida, nem pela força, nem pela violência. Eu conheço pessoas que perderam tudo, gente, perderam tudo. A esperança, né? Eu já passei por isso, eu já estive assim. Perdeu tudo, né? A esperança, a paciência. E vivem num estresse crônico, né? Um estresse crônico, tentando se reconstruir. Mas a reconstrução também, ela vem quando você descansa, quando você relaxa, quando você usa a sua fé, quando você decide acreditar no Senhor. Essa reconstrução, ela acontece naturalmente e tem um tempo para acontecer e tem uma época para acontecer. Então, na palavra do Senhor diz aqui, ó, Zacarias capítulo 4 e versículo 6: nunca será pela força nem pela violência, mas tudo que acontecer na sua vida será pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então, se você quer ser reconstruída e reconstruída, se você está tentando, né, do seu jeito, a sua maneira, a palavra do Senhor hoje te diz e te convida, né? Convide o Espírito Santo do Senhor para te ajudar. Reconheça os caminhos que te destruíram, deixe eles para trás, porque também tem pessoas, né? Tem pessoas que se destruíram, continuam se destruindo, às vezes por um relacionamento, por algo, e não quer abandonar aquilo que causa destruição, né? Eu conheço e eu já passei por isso também.
Deus, nessa reconstrução, Ele tira você de mesas, Ele vai tirar você de lugares a qual estavam te adoecendo, que você nem mesmo estava percebendo. E quando você vê isso, quando você reconhece isso, né, é necessário você não permanecer nesses lugares, né? Então, essa reconstrução não virá apenas do Senhor, mas essa reconstrução ela virá, né, de uma parceria entre você e Deus. Deus, Ele já está te dando essa palavra, então você precisa agarrar essa palavra, mas também você precisa obedecer à vontade do Senhor, né? No livro de Ageu, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: reconheçam os seus caminhos, aqueles que te levaram até aí, a essa ruína. E depois você precisa abandonar, né? O povo do Senhor reconheceu por quê? Porque eles foram levados por cativo, eles foram envergonhados, mas eles também decidiram largar para lá. Então aquilo que o Senhor te mostrou, quando Deus ele te deu o saculejo, abriu os seus olhos, é necessário você largar para lá, porque aquilo que tem para sua frente, aquilo que tem, né, adiante, é muito melhor, é muito maior do que aquilo a qual você tem se agarrado, aquilo que você tem permanecido. Às vezes essa consciência, né, essa culpa que nem veio de você, veio dos seus pais, você precisa deixar no passado, porque Deus ele deseja fazer algo novo e Ele já está fazendo na sua vida. Então algo novo no começo assusta. O algo novo, o chacoalhão do Senhor nem sempre é fácil, né? Comigo foi assim. Primeiro eu fiquei assustada, né? Porque Ele começou a fazer uma desconstrução de identidade, né? Que nem eu falei para você, Deus ele começa agindo, não é dando remédio para poder estancar o sintoma, mas Deus ele age o quê? Na raiz, para curar as suas raízes, né? Te restaurar, te refazer e principalmente, né? Curar aquilo que está te adoecendo. Então o Senhor, ele agirá através dessa reconstrução. Mas é necessário ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor. E não apenas isso, nesse processo, o nosso subconsciente, a nossa mente, né, vai querer permanecer no passado. Mas hoje Deus ele diz para você, domine os seus pensamentos, controle a sua mente, medite na palavra do Senhor, se fortaleça nessa palavra, porque a reconstrução, né, a reconstrução que o Senhor trará para a sua vida será grandiosa, gloriosa, majestosa e nada se compara com aquilo que você já viveu na sua vida. Então medite nessa palavra. No dia de hoje o Senhor diz através dessa palavra aquilo que se passou, os seus pensamentos, aquilo que já se foi, é necessário você deixar para trás, porque Deus ele traz algo novo na sua vida, né? E eu vou ler aqui novamente o que Deus ele tá te dizendo. Farei tremer todas as nações, né? E virá o desejo de todas as nações, e eu encherei esta casa de glória. A minha é a prata, a minha é o ouro, e a glória dessa última casa será maior do que essa primeira. Mas essa reconstrução é uma reconstrução que não é rápido, é uma reconstrução para a vida toda. E quando nós colocamos Deus no centro da vontade da nossa vida, do nosso querer, tudo é possível, né? Na palavra do Senhor diz assim, ó, que tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que acredita, aquele que crê, aquele que espera, aquele que descansa, aquele que medita na palavra do Senhor, aquele que faz do Senhor, né, o seu restaurador, né? Na palavra do Senhor diz que Ruth, ela estava ali colhendo espigas, né? Ela tinha perdido tudo, tudo mesmo, a personalidade, a identidade, filho, marido, tudo. E diz a palavra do Senhor que Deus enviou ali um resgatador para ela, que era Boaz, né? E Deus ele diz hoje para a sua vida que ele não é Boaz, mas ele é melhor do que o Boaz. Ele é Deus, ele é o seu resgatador. Então quando você se põe de pé, quando você determina, quando você realmente, né, deseja, né, de todo o coração ter essa restauração, o Senhor, ele mesmo faz na nossa vida, né? Então medite nessa palavra no dia de hoje. Deus, ele já está trabalhando na sua vida. Tenha paciência, se fortaleça na palavra do Senhor durante esse processo e principalmente não queira estagnar, porque às vezes você tem impedido
a restauração. Às vezes nós, sem querer, impedimos, através da preguiça, através do medo, através da vergonha, através de qualquer coisa. Mas hoje a palavra do Senhor te diz: não estagne, não tenha vergonha, não tenha medo, porque a restauração já começou. Então é necessário você ir avante, mas colocando Deus como foco, como centro da vontade da sua vida. Nada será pela sua força, mas será na força do Espírito Santo do Senhor, tá? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Se essa palavra falou com você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, comente aqui a respeito dessa palavra, porque é tempo de uma reconstrução, é tempo de muitas bênçãos chegarem em nossa vida, tá? Tome posse dessa palavra, porque eu tomo posse e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, compartilhe essa palavra, que Deus te dê um final de semana, uma semana abençoada em nome de Jesus.